Graça e paz, meu amigo irmão. É bom estar com você para mais uma de nossas devocionais de esperança e vida. Recentemente, meus irmãos, durante o meu tempo devocional, o qual eu sempre realizo ali pela manhã, eu fazia então a minha leitura bíblica no Evangelho segundo o relato de Mateus, lá no capítulo de número 5, é um texto bastante conhecido, e ali eu comecei a pensar um pouco, a meditar sobre o que seria o caminho da felicidade, o qual Jesus propõe ali e também descreve no seu texto, no Sermão do Monte. E eu li e reli o texto do versículo 1 até o versículo de número 12 várias vezes. E o versículo de número 8 em particular, ele prendeu a minha atenção, porque o texto ele diz que bem-aventurados, ou seja, felizes, são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E então eu comecei a meditar um pouco nesse texto, mais especificamente nas palavras ali ditas por Jesus, e o seu Espírito Santo me fez lembrar da oração de confissão e arrependimento que foi feita pelo rei Davi, a qual está registrada no livro de Salmos, no capítulo de número 51. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 51, de onde nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo de número 10 e 11. Salmos 51, 10 e 11 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, o teu Santo Espírito. Queridos, depois que Davi pecou, o profeta Natã, ele recebeu do Senhor a difícil tarefa de repreender o rei. E o profeta, por sua vez, ele foi até o rei Davi e propôs uma história, ele contou uma história para o rei Davi, a qual você pode aí ler lá em 2 Samuel, no capítulo de número 12. Mas o fato, queridos, é que esta história que foi contada pelo profeta Natã, ela enfureceu o rei Davi, deixou ele muito bravo, muito furioso, porque ele considerou a atitude do homem rico da história, que roubou a cordeirinha de um homem pobre, digna de morte. Davi, ele ficou furioso. E a partir disso, então, o profeta Natã exortou o rei Davi. E essa exortação produziu na vida do rei fruto digno de arrependimento, porque Davi, ele respondeu ao chamado misericordioso do Senhor, confessando o seu pecado, reconhecendo a sua culpa, e ele buscou pelo perdão de Deus para a sua vida. Veja que nos versículos que nós lemos, que Davi, ele clama ao Senhor para que crie nele, para que desenvolva na sua vida um coração puro. E ele ainda fala ao Senhor, olha, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito firme, constante nas coisas do Senhor. Não me expulses da tua presença, ele clama. Não retires de mim o teu espírito. E Davi, queridos, ele ora assim porque ele sabia que para estar diante de Deus, que é santo, era necessário que ele tivesse também um coração puro. Era necessário que ele tivesse a presença do seu espírito, que é quem trabalha no seu coração para que ele seja puro. Era necessário que ele desejasse a presença do Senhor. Veja o quanto ele deseja. Ele fala: olha, não me expulses, não me repulses da tua presença. Queridos, com isso, eu compreendi que o caminho para a felicidade, ele começa com a confissão de pecado e o arrependimento. E seguir por esse caminho que nos aproxima, então, do Deus Altíssimo, requer de mim e de você confissão e arrependimento constantes. Pois todo aquele que diz que não tem pecado, ele está apenas enganando a si mesmo, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar de todo pecado. Por isso é importante que nós
tenhamos o hábito de procurar o Senhor, de procurar com o seu Espírito, olha, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e assim confessar isso diante do Senhor e ter conserto com o Senhor. Em Cristo Jesus, meus irmãos, a graça abundante, a misericórdia e há perdão para todo aquele que reconhece, que confessa o seu pecado e se arrepende, que muda a direção, que passa a andar em novidade de vida. Busque a Deus hoje, meu irmão. Peça a Ele por esse coração puro. Peça a Ele para que desenvolva em você um espírito que seja firme, que permanece nas coisas que tem aprendido do Senhor, resistindo assim às tentações da sua carne, resistindo assim às ofertas do mundo, para que você possa continuar desfrutando da alegria que é estar na presença de um Deus Santo. Que você tenha um dia abençoado e que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, te convencendo de todo pecado e que você busque produzir frutos dignos de arrependimento na presença do Deus que tem perdão para as nossas vidas.